Será que dá para usar uma lente feita para o APS-C em uma câmera full frame? Pessoal, a resposta é simples e direta. Sim, a gente consegue utilizar. Porém, existem algumas desvantagens que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. Então assistam até o final, porque hoje eu vou mostrar para vocês testes feitos com a Tamron 1770 f2.8. Essa é uma lente com mount RF para APS-C da Canon, né? Eu tenho aqui uma R50V, inclusive já tem um review completo dessa lente aqui no canal, mas eu usei também na R6 Mark II, que é uma câmera full frame, deu para usar tranquilamente. Só que, como eu falei, tem alguns problemas e hoje eu vou explicar tudo isso para vocês. E aí pessoal, tranquilo? Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreve aqui embaixo, deixa um like aqui pra fortalecer e confere os outros conteúdos que eu tenho certeza que tu vai gostar. Pessoal, eu tô aqui com a 1770 da Tamron f2.8, feita para sensor APS-C. A gente tem ela em vários outros bocais, outros encaixes, né? Sony, Nikon, Fuji e agora recentemente a Tamron lançou pro mount RF da Canon. Lembrando novamente, pessoal, essa é uma câmera feita para sensor APS-C, então ela vai funcionar perfeitamente nas câmeras APS-C da Canon. Porém, ela tem o mesmo encaixe, o mesmo bocal aqui de lentes das câmeras full frame da Canon. Por exemplo, eu tenho aqui uma R6 Mark II, onde ela vai encaixar perfeitamente, sem problema nenhum. Eric, isso não vai estragar a câmera, não vai estragar a lente? Não, gente, o encaixe é o mesmo, comunica certinho, faz o autofoco, tudo perfeitamente. Só que nós temos algumas desvantagens com relação ao arquivo que essa câmera vai entregar quando a gente utiliza uma lente feita para sensor APS-C. O conceito aqui para a gente entender, pessoal, é simples. Toda lente projeta a luz através do elemento óptico até o sensor. E essa luz projetada que chega até o sensor é um círculo, né? A lente é circular, a luz que entra aqui, ela chega lá no sensor como um círculo. Uma lente feita para sensor APS-C vai projetar uma luz, um círculo menor, porque o sensor APS-C é menor. Então, para fazer a cobertura desse sensor, a luz pode ser menor. Ela foi projetada, foi calculada para cobrir esse sensorzinho APS-C, que é muito menor do que o full frame, né? Então, o círculo de luz que chega aqui é menor do que no full frame. E aí, quando a gente encaixa uma lente APS-C em uma câmera com sensor full frame, a câmera automaticamente, pessoal, cropa o sensor. Ela corta o sensor e usa somente o miolo do sensor. Ela ativa o modo de recorte, o famoso crop de 1,6. E aí, ao invés de a gente ter um sensor full frame, a gente vai ter exatamente o mesmo tamanho de um sensor APS-C. E aí, na prática, é como se a gente estivesse fotografando com um sensor APS-C e uma câmera full frame. Talvez vocês podem ter essa dúvida, mas será que a gente não consegue desativar esse modo de crop de 1,6? Não, pessoal, a gente não consegue desativar isso. Assim que a câmera reconhece que é uma lente APS-C, ela automaticamente faz o recorte, né, o crop de 1,6, que é o tamanho exato, feito, construído, que a lente consegue cobrir com a luz. Se ela não fizesse esse recorte de 1,6, pessoal, a gente ia ter uma borda preta, uma borda escura ao redor da nossa imagem. Agora eu vou falar para vocês sobre as vantagens de utilizar uma lente dessa em uma câmera full frame. Depois eu vou falar sobre as desvantagens. Talvez tu esteja se perguntando aí, Eric, mas qual a vantagem? Por que eu compraria uma lente APS-C para usar em uma full frame? Se ela foi feita, se ela foi construída pensando em um sensor APS-C. Pois é, pessoal, infelizmente a gente ainda não tem opções de lentes RF da Canon para sensor full frame. Somente para o sensor APS-C. A Tamron lançou essa recentemente, a Sigma já tem várias lentes com encaixe RF que são interessantíssimas e eu quero tentar trazer aqui para o canal também. E por incrível que pareça, pessoal, essa não é a primeira lente que a galera usa em um sensor full frame. Eu conheço bastante gente que usa, por exemplo, a Sigma 1835 f1.8, essa lente que é incrível para quem tem sensor APS-C, e aí ela tem um encaixe EF, né? A pessoa usa com um adaptador em uma câmera full frame da Canon. E ela tem esse mesmo efeito. A câmera vai fazer o crop e tu vai conseguir utilizá-la normalmente. Então isso já é utilizado. Não é uma novidade utilizar uma lente APS-C em uma full frame da linha R da Canon. Isso já é feito. E por que a galera faz? Porque as lentes são mais baratas. É muito mais barato do que tu comprar uma lente RF da Canon para sensor full frame. É mais barato. Aqui, por exemplo, a gente tem uma Tamron 1770 f2.8, um range sensacional para fotografia e para vídeo, em f2.8 constante, tem estabilizador de imagem, uma lente absurda por um preço muito bom. Uma lente que resolve 90% de trabalhos tanto de fotografia quanto de vídeo. Então essa é a primeira vantagem, cara. É muito mais barato tu comprar uma lente de terceiro enquanto a gente ainda não tem a opção, né? A disponibilidade de lente full frame de outras marcas, beleza? Então por isso que a galera compra essas lentes. E quando eu postei essa lente lá no Instagram, uma galera perguntou, Eric, tem como usar ela em uma R8, em uma RP, em uma R6?
Tá aqui a resposta, pessoal, dá para usar e é um ótimo custo-benefício, mas como eu falei, tem desvantagens e eu já vou falar para vocês. A segunda vantagem é que ela funciona perfeitamente para foto e vídeo. O autofoco vai funcionar normalmente, não perde nada no autofoco, tu não precisa de um adaptador para usar essa lente. Olha só, uma lente leve pra caramba, 500 gramas, é uma opção aí para quem quer economizar. Agora tu precisa prestar atenção nas desvantagens de utilizar uma lente APS-C em um sensor full frame. Antes disso, só quero lembrar vocês que tá rolando o sorteio do MacBook Neo para todos os alunos inscritos no meu curso completo de fotografia, o Além da Fotografia. No AF tu aprende desde o 0 até o avançado, são mais de 190 aulas, acesso vitalício e certificado, e se tu se inscrever até o final de setembro de 2026, até o dia 30 de setembro de 2026, tu vai concorrer a esse MacBook Neo. Eu vou deixar o link do AF aqui na descrição, pessoal, utilizem o cupom AF10 para ganhar 10% de desconto, e boa sorte a todos os alunos. Vamos à primeira desvantagem. Eu vou pegar como exemplo aqui a R6 Mark II. Eu tenho aqui na R6 Mark II uma imagem, uma fotografia de 24 megapixels, que vai ser mais do que suficiente para fotografar praticamente tudo, casamentos, ensaios, cara, qualquer coisa, tá? Ela atende muito bem. Só que quando a gente coloca uma lente APS-C em uma câmera full frame, a gente, como eu falei para vocês, a gente não tem mais um sensor full frame, a gente tem um sensor APS-C. Porém, tem um agravante, pessoal. Ao invés de a gente ter 24 megapixels aqui na nossa fotografia, a gente precisa fazer uma continha. A gente precisa dividir a quantidade de megapixels, e aí tu precisa anotar isso aí para tu não esquecer. Sempre que tu for usar uma lente APS-C na tua câmera full frame, tu precisa fazer essa conta aqui, ó. Pegar a quantidade de megapixels da tua lente, da tua câmera, né, no caso aqui é 24, e dividir por 2,56. Essa conta, uma continha de padeiro bem básica, vai te dar a quantidade de megapixels que tu vai ter a partir do momento que tu colocar uma lente APS-C na tua câmera full frame. Então, arredondando aqui, se eu fizer essa conta, vai dar mais ou menos 9 ponto alguma coisa, quase 10. Vamos arredondar para 10 megapixels. Sim, quando eu coloco uma lente APS-C aqui na minha R6 Mark II, que tem 24 megapixels, a resolução da minha fotografia cai para 10 megapixels. Isso é uma desvantagem, tá? Porque a gente perde bastante resolução. Eric, então eu perco qualidade de imagem na fotografia? Não, isso não é perda de qualidade, né? Eu já falei isso em vários vídeos aqui, pessoal. Megapixels não diz respeito à qualidade de imagem, diz respeito ao tamanho da tua fotografia. 24 megapixels a gente tem uma foto muito maior, que tem algumas vantagens. 10 megapixels eu tenho uma foto bem menor, ok? Essa é a primeira e eu diria que a maior desvantagem de utilizar uma lente APS-C em um sensor full frame para fotografia. A segunda desvantagem é que a gente tem uma simulação de um sensor APS-C. Então, ao invés de eu ter uma lente aqui, que no full frame seria 17 a 70 milímetros, né? 17 milímetros é uma grande angular, que dá para fotografar muita coisa em ambientes bem apertados, por exemplo, nós não vamos ter o ângulo de visão de 17 milímetros. A gente precisa multiplicar por 1,6, que é como se a gente estivesse utilizando uma lente, uma câmera APS-C, um sensor APS-C. Então, ao invés de eu ter uma lente de 17 a 70 milímetros, aqui na R6 Mark II, assim como na R50V, ou na R50, na R100, na R10, o campo de visão fica de 27 a 112 milímetros, ok? Então já não fica tão aberto, né, quanto em uma câmera full frame. Beleza? Então a gente precisa fazer essas duas contas. Dividir a quantidade de megapixels por 2,56, que aí vai dar a quantidade de megapixels exatas que a tua foto vai ter, e multiplicar a distância focal da tua lente por 1,6, porque a partir de agora tu tem uma câmera APS-C. Pois é, engraçado, né? A terceira desvantagem, pessoal, é que a gente perde aquele desfoque de fundo, aquele visual, aquela cremosidade que o sensor full frame dá pra gente, né? E em relação ao APS-C, realmente tem uma diferença no bokeh, no desfoque de fundo, na profundidade de campo. A gente perde porque a gente tá utilizando como se fosse uma câmera cropada. Inclusive, a gente vai ter uma imagem um pouco mais escura, porque ao invés de a gente estar trabalhando com um sensor grandão, que capta muito mais luz do que o sensor APS-C fisicamente, né? A gente cropa o sensor, a gente capta menos luz chegando até o sensor. E para vídeo, perde qualidade? Aí é que tá. Isso confunde algumas pessoas. Pessoal, esse teste aqui eu tô fazendo com a R6 Mark II e a 1770 da Tamron. Vou dar um zoom aqui, ó, em 70mm, voltando para 17, filmando em 4K. Vou até filmar aqui, ó, para vocês verem que eu não tô mentindo, hein? Olha aí, R6 Mark II, tá lá, ó, em 17mm, vocês conseguem ver aqui. Tamron 1770, ó, certinho, foco ligado, estabilizador, nem precisava porque tá no tripé, enfim. Só para vocês verem que realmente o que eu tô falando é verdade, né? As configurações estão aqui para vocês verem, ó. 1/50, f2.8, ISO 800, ó, as configurações de vídeo e gravação.
Até pausar a gravação aqui, ó, 4K, deixa eu dar um zoom aqui maior, 4K, 24 frames, IPB, tô filmando em C-Log, tá com o View Assist aqui habilitado, vamos dar REC aqui de novo. Então aqui, deixa eu até pausar aqui, tô usando luz natural aqui do meu estúdio para filmar, e tá aí gente, tô usando uma lente APS-C, né, uma lente feita para sensor APS-C, e ó, R50V, sensorzinho APS-C, em uma câmera full frame, mano. Isso é impressionante. O que eu vou fazer, cara? Mais um teste antes de eu colocar aqui a 16mm pra gente ver o que muda, né? Essa lente aqui é uma lente para sensor full frame. Essa, da Tamron, é para sensor cropado. Antes de a gente testar com a 16mm, eu vou tirar a câmera do tripé e vou caminhar aqui segurando ela pra gente ver a estabilização, né? Como é que funciona. Ó, tô ao vivo aqui, sem pausar. Olha aí. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui. Ó. Vamos ver como é que tá. A estabilização tá ligada, tá, gente? A estabilização da câmera do sensor da R6 Mark II, mais a estabilização da Tamron 1770. Ó, caminhando aqui em 17mm, sem me preocupar com estabilização, tá? Com passinho de ninja e nada mais. Tá aí, essa é a qualidade que a gente tem filmando aqui com uma lente APS-C e um sensor full frame. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a 1770 da Tamron e vou colocar aqui a 16mm da Canon, né? Que essa aqui que é para full frame mesmo. E a gente vai comparar o ângulo de visão. Vamos ver o que vai acontecer quando eu colocar essa lentezinha aqui. Olha aí, olha a diferença que deu com a 16mm. Aqui, de fato, agora a gente tem uma lente feita para sensor full frame em uma câmera full frame. Então, o ângulo de visão é de uma lente 16mm. Aqui eu tava com uma 17mm, a diferença é de 1mm, né? Só que aqui é uma lente para APS-C. Então, quando eu ponho essa lente APS-C na minha câmera full frame, é isso que acontece. Ela cropa o sensor, né? A gente usa só o miolo do sensor e o campo de visão fica muito mais fechado, né? Como se de fato a gente estivesse usando uma câmera APS-C e não uma full frame. Inclusive parece que com a 1770 da Tamron, 17mm, o desfoque de fundo é um pouco mais acentuado, né? Talvez porque ele dê esse zoom na imagem. Aqui pelo menos o que eu tô vendo na tela é isso. Então teste na prática aqui pra gente ver a qualidade dela. Filmando com as mesmas configurações, tudo igual, em 4K, 24 frames. Eu só tirei a lente e coloquei a 16, beleza? Para vídeo não perde qualidade, a gente consegue gravar em 4K tranquilamente, né? Mostrei aqui para vocês os vídeos que eu fiz gravando em 4K com a R6 Mark II e a Tamron 1770 para APS-C. E por que isso acontece? E a resposta é simples, pessoal. O vídeo precisa de muito menos resolução que a fotografia. Por exemplo, para fotografia aqui com a R6 Mark II, a gente tem 24 milhões de pixels. E um quadro em 4K gravado com essa câmera precisa de uns 8 milhões. Olha a diferença. Então mesmo usando só a parte central do sensor aqui da R6 Mark II, com essa lente, a gente tem informação de sobra para poder gravar em 4K. Ó, que loucura. E um detalhe técnico interessante aqui que eu tava fazendo as pesquisas para poder entender, né, como que isso funcionava. Segundo a própria Canon e análises de peer review, a R6 Mark II no modo crop lê exatamente a quantidade de pixels que o 4K precisa. Uma leitura pixel a pixel sem inventar nada é o que chamam de leitura 1 para 1. Cara, isso é incrível. Mas, então filmando com uma lente APS-C na R6 Mark II em 4K, eu vou conseguir a mesma qualidade do que utilizando uma lente full frame, por exemplo? Não, existe uma pequena diferença. Quem acompanha aqui o canal provavelmente já ouviu eu falando sobre isso. As câmeras da Canon R50, R10, R50V, R6, elas não gravam em 4K. Elas filmam em 6K e as câmeras fazem um oversampling para 4K. Ou seja, elas gravam em uma resolução maior e entregam pra gente um arquivo com uma resolução menor. Isso tem algumas vantagens na prática, porque a gente tem um arquivo com muito mais nitidez e mais limpa. Quando a gente usa uma lente APS-C, ela ativa o modo crop e a gente não tem esse oversampling. Ela não grava em 6K para depois fazer, né, o oversampling para 4K. Ela grava direto em 4K. Então, na prática, a gente tem um arquivo um pouco menos nítido do que gravando com uma lente full frame na R6 Mark II. Isso serve para R8, para todas as câmeras full frame, né? R5 e tudo mais. Então a gente tem essa pequena desvantagem, porém tu ainda vai ter um arquivo 4K com muita qualidade, principalmente para postar na rede social, na internet, no YouTube, tá? Tu vai ter um arquivo com muita qualidade. Então, para fechar o raciocínio aqui, usando uma lente APS-C e uma câmera full frame, a gente tem algumas desvantagens sim. Então a gente perde resolução na fotografia, tu não vai conseguir dar aquele zoom maior na tua foto. Dando um pouquinho de zoom, a gente já começa a ver os pixels e isso estraga a foto,
A gente não tem menos qualidade, a gente tem uma fotografia menor. O enquadramento vai ser o mesmo de estar utilizando uma câmera APS-C. Então quando tu usa uma lente APS-C e uma câmera full frame, saiba que é como se tu estivesse utilizando uma câmera APS-C. E a gente também perde aquele desfoque de fundo bonito do full frame, a profundidade de campo do full frame, que é um pouco diferente sim do APS-C. Para vídeo, cara, eu não vi tanta desvantagem assim não, cara. Para vídeo é sensacional. Qual que é a desvantagem de utilizar ela aqui para vídeo? É que ela não vai fazer o oversampling de 6K para 4K. Tu pode postar na internet aqui, ninguém vai ver essa diferença, pessoal. Mesmo em 4K aqui gravando direto com uma lente APS-C, a gente tem um arquivo com muita nitidez. Isso é incrível. Então assim, para fotografia, tem muito mais desvantagens do que para vídeo. Aí tu tem que colocar na balança, será que vale a pena ter uma lente APS-C, que realmente é mais barata do que uma câmera, do que uma lente full frame para Canon? Coloca na ponta do lápis, eu quero saber a opinião de vocês. E aí, vale a pena investir em uma lente dessa para usar em uma câmera full frame da Canon? Deixa a opinião de vocês aqui, vamos fazer um debate aqui nos comentários. E se tu assistiu o vídeo até aqui, queria te agradecer demais, tu é muito importante aqui para esse canal. Se tu tá procurando uma lente como essa, uma Tamron 1770, uma câmera, um MacBook, qualquer coisa que envolva esse mundo de fotografia audiovisual, a gente tem uma loja parceira aqui que é a Bump Imports, que foi a loja que me enviou essa lente maravilhosa aqui para os reviews. Uma loja confiável, com nota fiscal, e vocês ainda tem um cupom de desconto aqui do canal, que é o Eric Valentim. Além de vocês ganhar um desconto, vocês ainda vão estar ajudando o meu trabalho aqui no YouTube. Vou deixar o arroba deles aqui, chama o Lucas lá, troca uma ideia com ele, que eu tenho certeza que vai fazer um ótimo negócio. O link do AF tá aqui na descrição também, se inscrevendo até o dia 30 de setembro, tu concorre ao MacBook New. E se quiser trocar uma ideia comigo, me chama lá no Instagram, Eric Valentim. Pessoal, valeu, falou e até mais.